Vamos então uma forma de acabar com o terrorismo em 10 passos. Irmãs gêmeas, este é o ponto 1. O cristianismo e o islão são religiões irmãs gêmeas. Apenas uma mãe pode separar irmãos desavindos. Essa mãe não é o judaísmo, ao contrário do que se pensa. O cristianismo pode ter nascido no contexto da tradição de profetas, ligado ao judaísmo, mas temos que ir mais atrás, ao nascimento do conceito de espiritualidade. A mãe é uma religião mais antiga que o judaísmo, reconhecida como tal por todos os antropólogos sérios. Uma religião sem deuses reconhecíveis como tais, e apenas ela poderá separar esses irmãos desavindos. Tu não podes ter um irmão ou um tio a separar uma luta de irmãos. Apenas uma mãe o consegue fazer, pois ambos os irmãos respeitam a sua mãe. É algo que os une, foi ela que os deu à luz. Se os irmãos não respeitam a sua mãe, então quem respeitam? Não são dignos de viver. O que existe hoje em dia é que não existe um árbitro neste jogo. O Guterres podia ter sido esse árbitro, mas ele tem problemas sérios de financiamento na ONU e os mass media retiraram-lhe todo o protagonismo. Não. O árbitro tem que ser alguém de fora das instituições. Como se vê agora no caso da Greta Thunberg. É pena ela não ter cabecinha. Tem as ideias, mas falta-lhe conteúdo. 2. Erros de palmatória. Para uma negociação de boa fé não se leva uma lista de compras com exigências infindáveis e se anuncia antecipadamente aos quatro ventos no Twitter. Foi o que aconteceu na Coreia do Norte. Kim Jong-un quer ser conquistado. Precisa de investimento estrangeiro. Ele construiu infraestruturas enormes na Coreia do Norte para a próxima fase de abertura ao exterior. Mas antes que o dinheiro fale, ele quer ser conquistado através do coração, não do dinheiro. Tu conquistas o coração de um ser humano e ele próprio te dá a sua mente numa bandeja de prata. Não precisarás jamais de o convencer. Sendo rei do coração, serás rei da sua razão. Porque o seu povo tem amor próprio e orgulho, exatamente o que aconteceu em Cuba. Mas claro que quando existe do outro lado alguém para quem tudo é negociável, até a alma da sua mãe, tudo o que pode correr mal, corre mesmo muito mal. O líder norte-coreano fartou-se de esperar por uma mão amiga e rompeu o acordo. E fez ele muito bem. Pessoalmente teria feito exatamente o mesmo. Vamos agora para o ponto número 3. Vamos para a máquina versus máquina. Máquina contra máquina. Pergunta: como é que os Chicago Bulls de Michael Jordan derrotaram os Utah Jazz? Jogando o mesmo jogo, basquete. Como Alan Turing derrotou o código nazi na Segunda Guerra Mundial? Um código criado por uma máquina. Muito simples, com outra máquina. Uma máquina que falava na mesma linguagem da outra máquina, uma máquina que derrotou a outra máquina. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para tu jogares um jogo, tens que jogar o mesmo jogo. Tens que falar com a mesma linguagem. Para derrotares radicalismos de um sistema de pensamento religioso profundo, tens de introduzir no jogo um novo sistema de pensamento que seja ainda mais profundo do que esse. Mas tens efetivamente de jogar o jogo com regras relativamente simples e semelhantes. Falar com a mesma língua. Não se pede um frango num restaurante em Paris em chinês. Não se dá o bom dia num café na Guiné-Bissau em russo. Óbvio. É óbvio, mas ninguém se lembra disso, infelizmente. O terrorista anseia desesperadamente de comunicar. E comunica através da simbologia. Aquilo que para um ocidental é uma explosão, eu garanto-te, para um muçulmano radicalizado, é um símbolo. Símbolo da sua luta, um símbolo do seu sofrimento e do seu povo. O radical que se explode naquele momento une-se com Deus, pelo menos na sua própria interpretação. Tu tens que entender as bases da espiritualidade, o êxtase religioso. Tens nas comunidades animistas e xamanistas as plantas que produzem alucinações. Mesmo conceito aqui. Uma droga que te une a manifestações do divino. Linguagens diferentes para uma mesma realidade.
um desequilíbrio das sociedades árabes, introduzidas por uma constante agressão exterior que os humilha diariamente. É fácil hoje em dia ser um radical. É muito fácil. Só no Iraque foram mais de 500 mil de mortes. Não sou eu que o digo. É Noam Chomsky, o mestre da linguística, que o escreveu e que o diz e que anda há décadas a pregar no deserto. Não me ouças a mim. Ouve o Chomsky, Karl Popper, Edgar Morin. Ouve os mestres dos mestres. E tudo isso por causa de armas de destruição maciça que afinal se evaporaram. Ninguém algum dia as viu. Agora toda a gente quer esquecer e já só pensam na próxima guerra. Do outro lado do Atlântico parece que o problema agora é o Irão. Eu aviso as pessoas, olhem que com o Irão não se brinca. O Irão já avisou. O Irão não é o Iraque. O Irão já avisou muito bem, muito cuidadinho. E mais eu não digo, porque eu já estou mesmo a ver o que vai acontecer a seguir. Uma escalada do terrorismo a nível global. Só espero que a minha intuição falhe redondamente desta vez. Agora vamos para o ponto 4. O ponto 4 é líder, mas pouco. É como aquela série, chefe, mas pouco. O mundo precisa de uma liderança forte. O mundo sabe que precisa dela. O mundo quer essa liderança. E o mundo todo, incluindo os países árabes, querem que seja os Estados Unidos da América a terem essa liderança. Não acreditas em mim? Quem querem eles que seja o líder? A China? Não me parece. Os americanos estão convencidos agora que todo mundo os odeia. Pelo contrário, todo mundo quer desesperadamente amá-los. O ódio que vês nas ruas do Irão parece ódio, mas não é ódio. É apenas uma representação, um símbolo de angústia. Todo o mundo precisa desesperadamente da liderança dos Estados Unidos da América. Mas se tu bombardeias todas as sombras que vês à tua volta, acertas em tudo o que mexe. Gatos, tudo, gente. E até os teus amigos se voltam contra ti. Na máfia, por vezes, são os próprios aliados, os próprios amigos de longa data, que têm que te mandar abater. Porquê? Porque ficaste fora de controle e toda a organização está em risco. Neste momento, os aliados da América são apenas comparsas de chantagens mútuas, cheios de culpas, de interesses económicos inconfessáveis. Não são conselheiros cuja voz seja efetivamente ouvida. Não. Quando tu passas da ligação entre a alma de seres humanos, sentida diretamente, para o plano político de representação e o dinheiro lá pelo meio, tu perdes o foco e só vês problemas à tua volta e não saberás nunca resolvê-los. Eu não vejo solução para isto. E sabes porquê? Porque não existe problema. Entre as pessoas não há problema. Onde não há um problema, tu não tens que lutar para conseguir uma solução. Existem apenas erros de conduta muito básicos, muito infantis, e estão todos a ser cometidos ao mesmo tempo pelo mesmo país. É pura e simplesmente isto o que está a acontecer. Agora vamos para o ponto 5. O ponto 5 é massa média, meios de comunicação. Pergunta, qual é o oxigênio de maus políticos? Meios de comunicação social. Facto. Nos Estados Unidos, os mass média e as empresas de tecnologia e os centros urbanos mais esclarecidos, cultos, odeiam todos Trump. Mas então tu tens uma solução. Os mass média americanos deixarem de noticiar as políticas de Trump. Zero absoluto. Não se fala disto. Onde há fogo, retira-se o oxigênio. Qual é o oxigênio maus políticos? Mass média. Muito bem. Eles até estão contra eles. Esses média pensam que se falarem mal dele, o problema passa. Só que ele é mais perto. Sabe que má publicidade é boa publicidade. Porque continuam a falar dele. E então, é bom. O que eu proponho é o equivalente atual das ideias de Karl Popper, misturado com a atitude pacifista de um dos meus mestres, Gandhi. É tão simples que até dói. Deixem o rapaz mal comportado, o parvo da turma, a falar sozinho no recreio da escola. Problema resolvido. Vem ao próximo problema. Next. Ponto 6. Neutralidade, mas não troppo. Qual é o único país neutral neste mundo louco? Suíça? Noruega? Finlândia? Austrália? Não. Portugal.
Só temos o mar pela frente e os espanhóis nas nossas costas. E os problemas com os espanhóis e os árabes já foram resolvidos há centenas de anos. Não temos problemas com absolutamente ninguém. Acolhemos todos, venham eles de onde vierem. Do Nepal, da Índia, Estados Unidos, Inglaterra, França. Somos o único país do mundo a gostarmos de todos os países desse mesmo mundo. Não é por acaso que não fomos ainda atacados pelo terrorismo. Mas não sei se sabem, mas existe uma profecia de que será um português o líder do futuro. Nas universidades as pessoas gozavam com esta profecia. E colavam isto ao mito de Dom Sebastião. E gozavam. Mas olha que esta profecia pode ser bem real. Temos todos de ter muita paciência com os professores universitários. Eles apenas ensinam conhecimento. Os pobres coitados nem sabem lá no dicionário deles o que é isso da sabedoria, não é? Lá está. Mais uma coisa que temos de aprender com o mundo árabe. Os líderes terroristas estão a jogar um jogo. É simples. Estão a fazer mind games connosco, com o mundo ocidental. E quanto mais tu estás próximo das explosões e mais sofrimento tens, mais tu perdes o foco. Eles sabem tudo sobre a psicologia humana porque se baseiam em sabedoria profunda do sentir do povo árabe. 7. A solução estava no início. Os Estados Unidos são uma nação jovem e, portanto, um jovem comete erros. Mas tem dentro de si a solução, a receita de sucesso para a paz do mundo. Esquece os pais fundadores, Lincoln, Franklin, esquece isso. Não é isso que eu estou a falar aqui. Na base da América do Norte estão as tribos índias e as montanhas sagradas e os espíritos animais e toda a simbologia profunda relacionada com uma espiritualidade ligada à proteção da Mãe Terra, como eles se chamavam. Essas tribos eram normalmente aconselhadas por xamãs e elas tinham uma estrutura social simples. Os anciãos, os mais velhos, mais experientes, reuniam, decidiam e os jovens respeitavam as decisões e cumpriam essas decisões. Ponto final. Tu nas comunidades árabes tens uma estrutura muito semelhante. O que é que alterou este equilíbrio sociológico? A guerra. É simples. A violência. Em ambas as situações. E os jovens escaparam ao controle dos mais velhos e criaram movimentos de guerrilha próprios. No caso dos índios e no caso dos países árabes. Aconteceu exatamente o mesmo. Ora, o que é que tu vês neste momento em todo o mundo? Jovens a trabalhar e a decidir e os mais experientes em pensões de idosos completamente esquecidos. Vês sociólogos no poder a aconselhar? Não. Vês o Noam Chomsky a aconselhar presidentes? Não. Vês antropólogos ou psicólogos ou como conselheiros? Não. Vês apenas jovens saidinhos nas universidades da moda, Princeton, Oxford, sem experiência de vida, a conduzirem políticas radicais, normalmente umbilicalmente relacionadas com o lobby judaico ou maçónico, que é mais ou menos o mesmo, são muito influentes nos meios políticos e económicos. E tu agora diz-me, isto resolve problemas ou apenas cria ainda mais problemas? Ir atrás de impulsos de jovens tolos ou dar ouvidos a vozes da sabedoria? O que é que escolhes tu? Eu já escolhi. Já tomei a minha decisão. Venham os mais velhos. 8. Ter ou não ter poder, eis a questão. O poder é algo muito simples. Tens armas e queres poder, neste momento só tens de fazer uma coisa. Pegas nas armas, fazes um montinho, guardas bem em armazéns e não usas essas armas. No mundo de hoje, as populações já não caem em contos do vigário. Tipo Dick Cheney. Ninguém quer mais guerra. Está tudo fartinho disso. As pessoas querem apenas estabilidade e que a Terra aguente mais uma geração. Apenas isso. É isso que a Greta Thunberg e todos os outros querem. Mais nada. As catástrofes naturais já chegam. A Europa não aguenta mais terrorismo, nem refugiados. A África precisa apenas de mais desenvolvimento económico, que tem sido permitido pela China. O Médio Oriente precisa de paz e não de bombas. O Oriente quer apenas que as Coreias se entendam. E a população dos Estados Unidos, se calhar até gostavam de passear pelo mundo, viajar, sem ter que olhar por trás do ombro a ver se alguém as mata. A coisa mais fácil a fazer é premir o gatilho, matar alguém. Premir o botão, lançar um míssil, mais 100 ou 200 pessoas mortas.
É fácil. Qualquer criança faz isso. E eu pergunto, isto resolve algum problema? Alguma coisa? O meu conselho, queres poder e tens armas? Muito bem, não as uses. Usa a tua mente e a tua empatia. Mais uma vez, é simples. Matar qualquer um faz. Diplomacia é mais difícil. Só Portugal e poucos mais conseguem. Apenas um país amigo pode aconselhar isto. Mais uma vez, Portugal será aqui essencial para a estabilidade no mundo. Vamos ao ponto 9. Terapia. Como sabem, eu sou adepto profundo da mais antiga expressão religiosa da humanidade, que é o xamanismo. O meu trabalho é simultaneamente o mais belo e o mais simples do mundo. Sabes porquê? Porque os estrangeiros que aqui chegam ao meu estúdio chegam-me totalmente calmos. Emoções totalmente depuradas. Há pessoas que vêm visitar Portugal e que gostam tanto que planeiam a sua vida para vir viver aqui daí a uns anos. Eles ficam surpreendidos com a simpatia das pessoas, o ritmo de vida lento e calmo, o clima, os lugares, a alma, tudo. O meu trabalho já está feito. Podes pensar que o meu estúdio começa naquela porta. Não. Ele começa nas fronteiras do nosso país. A sabedoria do meu povo já fez o trabalho por mim, no fundo. A partir daí apenas tenho que retirar o resto da ansiedade das pessoas e inserir um pensamento criativo à volta da imagem e do texto. E eu sou profundamente português. Eu amo profundamente o meu país e o meu povo. E sei perfeitamente que a personalidade que o mundo procura, desesperadamente para sobreviver a esta matança mundial, não é uma pessoa singular. É a alma do povo português no seu todo. Ponto 10, último ponto, espiritualidade universal. Podes pensar que Buda pertence ao budismo, que Cristo pertence ao cristianismo, por aí adiante. Não é assim. Os homens de espiritualidade autêntica pertencem a todas as religiões. Todas elas, sem exceção. Aliás, só para citar um exemplo conhecido, Jesus Cristo é considerado um homem santo até pelo Islão, por várias religiões. Pessoalmente não quero saber em que é que tu acreditas. Vê Deus onde quiseres, não quero saber. Vês Deus em plantas? Ótimo. Em pequenos gestos de pessoas? Muito bem. Não acreditas em Deus? Tens esse direito. Em igrejas, em mesquitas, sentiste a tua vocação em desertos, como alguns profetas árabes? Ainda bem. Nada contra. Se tu algum dia colocares na testa de um homem um rótulo, aquele homem que sente o sagrado diretamente, este é do budismo, aquele parece-me do hinduísmo, paganismo, muçulmano, tu podes crer que já perdeste a alma desse homem. O espírito desse homem já não está lá. Passa-se a mesma coisa com a física quântica. Quanto mais os cientistas querem descobrir a verdade, mais ela se afasta. Porque Deus, se existir, não é tolo. Tolo é o homem que procura Deus em homens e em locais onde não está efetivamente Deus. Esse sim é infantil e irresponsável e tolo. Obrigado por teres assistido a este pequeno vídeo. Sinto que disse exatamente aquilo que queria dizer. Obrigado.